pode orar. Alguém ora, por favor, para iniciar? Amém. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa live, consagro a Ti essa conexão, Senhor. Estabeleça o Teu reino aqui nessa ligação, nessa chamada de vídeo, Senhor. Consagro a Ti a minha voz, a minha boca, a minha vida. Toque meus lábios, Senhor, com a Sua tenaz. Senhor, que eu possa entregar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que essa internet funcione, Pai, para que haja a transmissão com perfeição. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 28, e eu vou usar duas versões da Bíblia. Eu estou usando a revista aí atualizada e também a NVI, tá bom? Diz assim: no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzins do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzins de sobre o pescoço do profeta, Jeremias veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhes dei os animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém. Nós temos nessa palavra aqui os 70 anos de cativeiro que foi profetizado por Jeremias. Então, esses 70 anos, ele estava em andamento, estava em cumprimento, né? Então, quando Ananias, que era um falso profeta, ele veio em oposição, né, afirmando que aquele jugo de madeira ele seria quebrado em 2 anos. Então, ele deu até a data para terminar aqui. E ele disse também que todos aqueles utensílios que tinham sido roubados da casa do Senhor, que eles seriam devolvidos. Além disso, ele disse que todos os exilados, eles seriam devolvidos, voltariam para casa, e aquele jugo seria quebrado, né? Só que nós lemos ali já lemos no capítulo 27, no verso 16, né, que Deus ele avisou ao povo que isso aconteceria. Ele disse: não dê ouvidos às palavras de vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. Porque é mentira o que eles profetizam. Então, veja bem, o Senhor avisou no capítulo 27 algo que foi concretizado, que foi dito no capítulo 28. Então, o Senhor alertou que haveriam falsos profetas dizendo isso, né? E quando nós lemos em uma explicação sobre esses utensílios, né, para entender melhor do que se trata, lá em 2 Reis 24, capítulo 13, está falando ali sobre esses utensílios, né? Ele fala que esses utensílios de ouro foram aqueles que Salomão tinha feito para o templo do Senhor. Lembra que quando Salomão construiu o templo, né, tinham muitos utensílios, muitas coisas lindas lá de ouro. Então, eles cortaram em pedaços esses utensílios que estavam dentro da casa do Senhor e transportaram tudo isso lá para a Babilônia. A referência disso está lá em 2 Reis, capítulo 24, verso 13. Então, a Bíblia está falando que o rei Joaquim, também, né? O rei Joaquim, ele tinha apenas 18 anos quando ele assumiu o trono, quando ele assumiu o reinado. Ele estava no trono fazia só 3 meses, então, além dele ter nada de experiência, né? Ele tinha só 18 anos, nós já falamos a respeito dessa inexperiência, né, do rei. Foi um reinado muito curtinho, foi só 3 meses que ele tinha assumido. Então, quando Nabucodonosor ele cercou a cidade de Jerusalém, foi sitiada a cidade de Jerusalém, ele cercou aquilo tudo. Então, ali ele rendeu, que estava no alto, né? Ele rendeu ali o rei Joaquim com as suas mulheres, a sua mãe, os seus servos, os seus príncipes e seus oficiais. Ao todo, eram 10.000 pessoas, e eram pessoas importantes para a guerra, porque eram pessoas valentes, eram artífices, né, artesãos, pessoas que faziam as coisas, né, e ferreiros.
Então, eram pessoas importantes para a guerra. E ficou lá em Jerusalém somente o povo pobre da terra. E aqui nós temos, inclusive, né, só para contextualizar, que dentro desse povo ali que foi levado cativo lá para a Babilônia, dentre eles estava, né, ali é o contexto de Daniel, né? Então, onde foi levado também Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 2. Está escrito assim, Daniel capítulo 1, verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui temos a referência de Deus em letra minúscula. Então, demorou o quê? 37 anos para que o rei Joaquim ele fosse libertado, né, no reinado, então, do rei de Evil Merodach. Ou seja, quando o profeta Ananias, né, dando uma referência que esse é o profeta Ananias, ele era lá dos Gibeonitas, um profeta lá dos Gibeonitas, que aí nós temos a referência bíblica de quando eles vieram e enganaram o povo de Deus, né? Então eles eram infiltrados ali, eles fizeram um acordo, se fizeram de mendigos, levaram, vocês lembram dessa referência, né? Então, esse povo, os gibeonitas, então o Ananias era um profeta desse povo, de gibeonitas ali. Esse falso profeta. E ele veio contra o que a Bíblia tinha, o Senhor Deus já tinha falado. Olha, esse povo pecou, esse povo errou, então durante 70 anos eles vão ser cativos lá na Babilônia. E daí Ananias se levantou contra, trazendo algo, né, que o povo queria ouvir. Ele chegou e disse ali, não, isso não vai acontecer, porque daqui 2 anos eles vão voltar, vai ser tudo, vai ficar tudo bem. Né? Aquele famoso, vai ficar tudo bem, no final tudo fica bem. Só que não era Deus que estava dizendo aquilo, porque o Senhor, ele não entra em contradição. Nunca o Senhor vai entrar em contradição com aquilo que está escrito na palavra dele. Então, quando há uma profecia que diz o contrário do que Deus disse na palavra de Deus, não é verdade. Então, só depois de 37 anos, que ali já foi no reinado do rei Evil Merodach, não sei a pronúncia correta, me perdoem, que deu o lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Nós temos a referência em 2 Reis, capítulo 25, verso 29, que fala a respeito disso, né? Do 27 ao 29, que fala ali sobre o 37º ano do cativeiro de Joaquim. Então, está dando a referência desse texto que eu trago para vocês. Ali, ele mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias de sua vida. Então demorou 37 anos, e não 2, como tinha dito Ananias. A Bíblia nos ensina a identificar os falsos profetas. Deus não tem prazer em ver os seus filhos no engano, gente. Deus não tem prazer em ver a gente enganado. Então, na própria palavra, tem o ensino de como identificar, como eu sei se aquilo é verdade ou não. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Eu vou ler. Está escrito assim: sabe que
quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, o Senhor nos ensina a testar para ver se a profecia é verdadeira ou não e nos encoraja a não ter medo. Então, quando alguém vir trazer profecias contrárias àquilo que está na palavra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo e nós temos a palavra de Deus como fundamento. A consequência desse pecado, das falsas profecias, é a morte. Então, nós temos uma outra referência que também está em Deuteronômio, capítulo 13, verso 5, né, que diz: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele, assim eliminará o mal no meio de ti. Então, esse é o contexto histórico desse trecho, né, que eu trouxe para vocês. E o que nós aprendemos aqui nesse trecho? Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira e não muda com o passar do tempo. A promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, ela vai se cumprir no tempo certo. Nós não temos que tentar adiantar as coisas. Não temos que usar a emoção para dizer, não, mas vai acontecer antes, não vai demorar isso tudo. Se o Senhor determinou que vai demorar 70 anos, vai demorar 70 anos, né? É claro que a gente não quer esperar, não tem como a gente, né? Esse contexto, porque 70 anos ali no contexto bíblico foram 2 ou 3 gerações, se não me falha a memória, né, que nasceram, morreram, nasceram, até que se cumprisse a palavra de Deus, que passasse os 70 anos. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Então, ele disse que o povo ficaria cativo por 70 anos e disse que os ouviria se eles o clamassem em oração. Está escrito no capítulo 29, que é o capítulo de amanhã, verso 12 e 13, está escrito: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Então, durante o período de cativeiro, Deus não abandonou o povo. Ele prometeu que depois desse período de 70 anos, eles voltariam para casa, que tudo ficaria bem e muito melhor depois. Só que a gente não sabe esperar, né? Logo no primeiro dia de dificuldade, a gente já quer jogar a toalha. A gente já fala, Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo a minha oração, eu estou falando, estou clamando, e esse deserto que não acaba nunca, esse período de luta que não acaba nunca, meu Deus, quando que isso vai ter fim, quando que vai acabar isso? Mas o nosso processo, ele precisa ser passado. As coisas não vão acontecer naturalmente, assim, no estalar de dedos. Tem coisas que a gente precisa fazer. Tem coisas que a gente precisa fazer, sim, e a gente precisa ser obediente a Deus. A gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Porque no final, o que ele preparou para nós é certamente aquilo que a gente não merece. Aquilo que normalmente a gente poderia estar considerando como mérito próprio. Isso está acontecendo porque eu fiz isso, isso, isso. Eu fui lá, eu fiz, eu subi, eu não sei o quê. A gente tem mania de dizer que é nosso mérito próprio. Mas não é nada, né? Essa conquista nossa não é nada em vista do que aquilo que ele vai fazer por nós. A gente só precisa permanecer no propósito, permanecer firmado na rocha, em fidelidade. Sabe,
Ontem, quando eu estava fazendo essas anotações, eu estava estudando, eu fiquei durante a noite, eu fiquei assim, sabe quando a gente fica ruminando? A palavra de Deus entrou na minha mente, entrou no meu coração, e, e eu fiquei pensando, aquilo ficou voltando assim, eu fiquei, nossa, como o Senhor falou no meu coração, como que o Senhor trouxe, né? O conforto, o consolo de que tudo que a gente passa, todas as lutas que a gente tem, ela tem data para encerrar, ela tem data para encerrar. Não vai ser sempre assim. Os ciclos que a gente tem passado, que a gente tem vivido, eles vão se encerrar. A gente não pode jogar a toalha e falar assim: Deus se esqueceu de mim. Ou a gente deixar de acreditar na palavra de Deus e ir em busca de profetas, em busca de pessoas que vão trazer massagem para o nosso ego, que vão falar assim: eu não quero, Deus não está falando comigo, eu vou atrás de um profeta. Aí a gente fica assim: ai, tomara que Deus use fulano de tal para vir pôr a mão na minha cabeça e me dizer um eis que eu te digo. A gente fica esperando que alguém traga um confronto daquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Ele determinou um plano. Ele falou: você vai fazer isso, você vai passar por isso, por isso e por isso. E quando terminar, eu vou te trazer de volta para a sua terra, e lá na sua terra eu vou te honrar, eu vou fazer você comer do bom e do melhor. Então o Senhor nos tira de um lugar, nos leva para um lugar de cativeiro, de exílio. Só que enquanto a gente está naquele cativeiro, naquele exílio, ele está com a gente, ele está escutando. Ele só precisa que a gente clame, só que a gente não quer clamar. A gente quer que alguém ore por nós, orai por nós, né? A gente não quer clamar ao Senhor, mas Ele prometeu que escutaria a gente, mesmo dentro da prisão, mesmo dentro do exílio, mesmo no lugar de pecado, mesmo na Babilônia, no meio de um monte de gente que está fazendo coisa arada errada, um lugar de idolatria, um lugar de perversidade. Ele disse que tudo foi ele que fez. Ele entregou a Nabucodonosor, ele fala aqui no capítulo anterior, ele chama Nabucodonosor meu filho. Ele entregou ao meu filho, né, Nabucodonosor, a autoridade sobre tudo, sobre até as feras, animais selvagens, inclusive. Porque Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quer. Não interessa se é uma pessoa linda, maravilhosa, ou se é uma pessoa imunda. Se Ele quer, ou Ele usa até uma jumenta, Ele faz do jeito que Ele quer, para que a palavra dele seja cumprida. E quando o Espírito de Deus ele está sobre nós, ele nos conforta e nos ajuda a concluir aquele ciclo. Ele nos ajuda a seguir, porque a gente sozinho não consegue, não. Se for eu sozinha, por exemplo, eu já quero logo brincar de roxinho, eu quero dar vontade de esganar as pessoas, assim, quando vem nos afrontar, mas não é contra as pessoas, né? A nossa guerra não é contra pessoas, é contra espíritos imundos, é espiritual. Então a gente precisa confiar em Deus, mesmo que demore 70 anos, e tomara que não demore 70 anos, amém? Mas eu digo, mesmo que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei qual é o prazo que o Senhor deu. Mesmo que demore, ele sempre cumpre aquilo que ele promete. E está escrito em Jeremias 52. Eu tenho que ler, gente.
É o último, né? Jeremias 52, verso 33. Olha o que está escrito. Providenciou-lhe roupas novas, em lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu, até o dia de sua morte. Tem uma promessa. E a promessa é muito além do que a gente pode imaginar. Aquilo que a gente sonha ser uma coisa impossível, de tão grande, né? Não chega nem aos pés daquilo que o Senhor vai fazer conosco quando encerrar o prazo que Ele determinou. Eu não sei qual é o prazo, mas o Senhor sabe. Ele já falou com cada um de vocês. E a promessa dele é: quando terminar, eu vou trazer a honra para vocês e nós teremos a provisão diária, vitalício, todos os dias da nossa vida. Ele vai nos trazer a honra, vai trocar as nossas vestes, vai tirar as vestes sujas e colocar vestes de reis, de rainha. E alimento, né? O alimento espiritual, o alimento que é aquilo que é a provisão de Deus vai vir para nossas vidas conforme a promessa dele, em nome de Jesus. E essa palavra falou muito comigo mesmo. E tenho certeza que ela tem um significado para cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Vocês têm liberdade para comentar, se quiserem. Muito bem, então vamos encerrar. Obrigada a todos por esse momento. Senhor, eu consagro a Ti, Pai, encerrando agora essa transmissão, Pai. Eu peço que a Tua palavra continue falando aos corações de cada pessoa que vai assistir, que assistiu agora, que vai assistir depois, no horário alternativo. Senhor, assim como Tu falaste comigo, fala com cada um, Pai. Eu entrego a Ti esse devocional, essa meditação. Em nome de Jesus, te dou graças e peço que Teu Espírito continue segurando em nossas mãos, nos guiando e nos orientando e nos ajudando a seguir o plano que foi determinado para nossas vidas. Porque temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e está nos conduzindo e nós precisamos apenas permanecer. Nós precisamos permanecer no teu propósito, porque é certo que a tua bondade, a tua misericórdia está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.